A história do apóstolo São Pedro é repleta de emoção, fé e transformação. Simão, que posteriormente foi chamado por Jesus de Pedro, nasceu em Betsaida e era filho de Jonas. Ele trabalhava como pescador junto com seu irmão André, na região da Galileia, às margens do Mar da Galileia. Certa vez, enquanto lançavam as redes ao mar, Jesus se aproximou de Pedro e André e os convidou a segui-lo, dizendo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Com coragem e fé, os dois irmãos deixaram suas redes para trás e se tornaram discípulos de Jesus. Ao longo dos anos, Pedro testemunhou os milagres e ensinamentos de Jesus, sendo um dos 12 apóstolos mais próximos do Mestre. Pedro foi conhecido por sua personalidade impulsiva e sincera, demonstrando seu amor e lealdade a Jesus em diversas ocasiões. Em uma das passagens mais marcantes da vida de Pedro, ele caminhou sobre as águas para encontrar Jesus. No entanto, quando percebeu o vento forte e ficou com medo, começou a afundar. Ele clamou por socorro e Jesus prontamente estendeu sua mão, salvando-o. Essa experiência demonstrou a importância de confiar em Jesus, mesmo em meio às adversidades. No momento crucial da vida de Pedro, durante a última ceia, Jesus profetizou que Pedro o negaria 3 vezes antes do cantar do galo. Apesar disso, Pedro afirmou com convicção que jamais abandonaria o Mestre, mas, infelizmente, sucumbiu ao medo e negou conhecer Jesus, conforme a profecia se cumpriu. Após a morte de Jesus, Pedro experimentou um profundo arrependimento e tristeza por sua negação. No entanto, sua história não terminou ali. Após a ressurreição de Jesus, Pedro teve um encontro restaurador com o Senhor. Em uma praia, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava, reafirmando o chamado e o propósito de Pedro como apóstolo. Com o poder do Espírito Santo derramado sobre ele no dia de Pentecostes, Pedro se tornou um pregador corajoso e fervoroso. Ele foi o primeiro a proclamar o Evangelho após a descida do Espírito Santo, e sua pregação levou à conversão de milhares de pessoas. Pedro desempenhou um papel vital na fundação da Igreja Cristã, sendo reconhecido como a pedra sobre a qual a Igreja seria construída. Ele enfrentou perseguições e desafios, mas permaneceu fiel ao seu chamado. Sua liderança e ensinamento se tornaram referência para os primeiros cristãos. No final de sua vida, Pedro foi martirizado em Roma, crucificado de cabeça para baixo a seu pedido, pois se considerava indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Seu martírio foi um testemunho de sua devoção e amor a Cristo. A história de São Pedro nos inspira até hoje. Ela nos lembra que, mesmo diante de nossas fraquezas e falhas, podemos encontrar redenção e transformação através do amor e do perdão de Jesus. Pedro nos ensina sobre a importância da fé, do arrependimento e da coragem de seguir a Cristo, mesmo quando enfrentamos adversidades. Sua história nos encoraja a confiar na graça e na misericórdia divina, nos lembrando que somos chamados a proclamar o Evangelho e a compartilhar o amor de Jesus com o mundo ao nosso redor. Pedro nos inspira a não desistir diante dos desafios, mas a permanecer firmes em nossa fé, sabendo que o poder de Deus pode nos capacitar a cumprir o propósito para o qual fomos chamados. A vida de São Pedro nos emociona e nos leva a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Ele nos encoraja a ser autênticos em nossa devoção, a reconhecer nossas fraquezas e a buscar constantemente a renovação de nossa fé.
Que a história de São Pedro nos inspire a seguir a Cristo com paixão, coragem e amor inabalável, sempre confiando na fidelidade e no poder transformador de nosso Salvador.